Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Laila Portela e esse aqui é o meu canal. Então, qual é o primeiro passo para abrir uma empresa nos Estados Unidos? Procure um contador ou um advogado que trabalhe com direito empresarial. Por quê? Esse contador, ele vai lhe orientar, vai lhe instruir da melhor forma possível sobre a abertura de empresa. Mas você também não quer chegar lá, né, sem saber o que perguntar, o que falar, se eu posso confiar no cara, se eu não posso. Então agora eu vou ensinar para vocês um passo a passo de como abrir empresa. Na verdade, eu não vou ensinar vocês como abrir no sistema e tudo, mas eu vou orientá-los de uma forma para que quando vocês vierem a conversar com algum contador ou advogado sobre abertura, vocês saibam o que perguntar e não ficarem tão leigos, sabe? Tão crus. Então vamos lá. O que eu preciso para abrir uma empresa nos Estados Unidos? O primeiro ponto que você tem que entender é: cada estado tem suas regras, cada estado tem um valor de taxa e que isso é um poder estadual, igual como é no Brasil. Só que aqui não tem junta comercial, igual se no Brasil. Aqui os estados eles criam meio que uma espécie de junta, só que sem ser uma autarquia, sem com poder de editar leis, sem tanta autonomia igual tem no Brasil. Mas vamos focar aqui, senão eu vou ficar falando de Brasil. No geral, os estados exigem duas coisas para abrir empresa: agente registrador e um endereço nos Estados Unidos. Agente registrador é uma pessoa ou uma empresa que vai estar, residir no estado que você vai abrir essa empresa, e ele vai ser o responsável em recolher, em obter todos os documentos oficiais dessa empresa. Por exemplo, o estado vai querer lhe mandar um documento tal. Vamos usar um exemplo mais nítido, vamos usar o Sambis, que é onde se cria uma empresa aqui na Flórida. O Sambis vai querer lhe enviar uma carta sobre alguma coisa. Normalmente ele vai enviar isso para o agente registrador. Então ele se torna a pessoa responsável em recolher os documentos oficiais. O endereço não precisa ser necessariamente no estado em que você vai abrir a empresa, mas se você, por exemplo, abre uma empresa no estado da Flórida e mora em Massachusetts, você pode colocar o endereço de Massachusetts na abertura da empresa do estado da Flórida. Porém, isso pode lhe gerar problemas e licenciamento se você vier precisar de licenciamento. Mas isso é outro tópico. Tá, agora que eu já sei que eu preciso de um agente registrador e de um endereço nos Estados Unidos, o que mais que eu preciso? Aos donos da empresa, o que eu preciso deles para abrir uma empresa nos Estados Unidos? No geral, a gente precisa de um documento com foto, ou seja, eu não preciso de passaporte e nem de visto. É isso mesmo, com a sua carteira de habilitação ou seu RG, você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos sem problema nenhum. Eles não têm esse tipo de requisito, então qualquer pessoa pode ser dono de uma empresa nos Estados Unidos. E quanto custa abrir uma empresa nos Estados Unidos, Laila? É muito caro? Não, deve ser o olho da cara. Não, gente, não é. O valor da abertura da empresa vai variar de acordo com dois fatores: as taxas que o estado cobra. Cada estado ele tem uma regulamentação, uma exigência e um valor de taxa diferente. E também vai variar do valor dos serviços que o contador, que o advogado vai vir a cobrar de vocês. Então, junta esses dois. Normalmente, aqui na Flórida, uma abertura de empresa é entre $499 a $1.000, algo nesse sentido. Depende muito de quem você está contratando. É um valor muito variado. E o tempo para abrir? O tempo de abertura é na média de 15 a 30 dias. O que varia bastante atualmente é que algumas contabilidades demoram na média de 60 dias para obter o CNPJ, que se chama EIN aqui nos Estados Unidos. Ou seja, o processo de abertura de uma empresa ele varia entre 15 a 30 dias, e o processo de obtenção do CNPJ atualmente está na média de 24 a 60 dias. Vai depender da pessoa que você vai vir contratar para obter e fazer essa empresa para você. Outro fato interessante: você não precisa ter um número X de funcionários para abertura de empresa e nem tem um valor exato de integralização de capital. Ou seja, tecnicamente, você não precisaria ter os valores exatos
para fazer essa abertura de empresa e para iniciar um negócio aqui. Então até agora só tô falando coisa boa. Você não precisa de visto, não precisa de passaporte, não precisa de social, não precisa ter um valor X de capital e nem contratar gente para trabalhar. Isso como requisitos para você ter um negócio aqui, como condições determinantes. Isso não é uma condição determinante, o que é muito bom, o que é muito positivo, principalmente comparado ao Brasil. Outra coisa que é muito interessante aqui não tem ISS, que é Imposto sobre Serviço. Então você consegue trabalhar, consegue ter uma empresa de consultoria sem ter o ISS. No caso de uma empresa de consultoria, o que vai acontecer? Você vai pagar somente o imposto federal. Você não paga o imposto sobre serviço. Mas em compensação, quando você compra um produto, você paga o sales tax, que ele varia também de acordo com cada estado, cada condado. Aqui na Flórida tá 6,5%. Então, por isso que quando você, por exemplo, vai para Nova York, sobre o mesmo produto você vai ver um sales tax de valores diferentes. Eu acho que lá é 9,5%, eu não sei. Mas aqui na média de 6,5%. Isso é um imposto estadual que ele é repassado para o consumidor final. Quem paga não é o dono do negócio. Quem paga é o consumidor. E aí, ou a cada mês ou a cada quarter, o dono da empresa ele tem que fazer o repasse do que ele recolheu de sales tax para o estado. Então, quem tem produtos e também alguns serviços, como eu creio que limpeza de escritório tem sales tax, são pouquíssimos serviços assim. No geral, a regra geral não tem imposto sobre serviço e sobre produto tem o sales tax, que é recolhido por quem é o dono do negócio e repassado para o estado no final. E também fazer uma pergunta que é muito interessante, que a gente tem uma lógica de pensar bem brasileira, né? Inclusive, eu antes de vir para cá estudar e fazer contabilidade, eu pensava isso também. Eu pensava que ter um americano na minha empresa ou alguém, cidadão americano, isso me geraria mais benefícios em tributação, em licença e etc. Mas não. Mas ter um americano na sua empresa, um cidadão americano, não vai lhe gerar um benefício direto nesse sentido de pagar menos imposto, de ter menos obrigações. Em alguns casos, pode facilitar a obtenção de licença, sim. O processo de licenciamento, às vezes, pode ser uma pedra no sapato, a depender do tipo de atuação da empresa. Vou dar um exemplo. Se você quiser trabalhar com empresas do ramo elétrico, de painel solar, de construção civil, de piscinas, você vai precisar ter licenças específicas e uma espécie de profissional responsável. E esse profissional responsável, ele tem que ter permissão de trabalho, obviamente, tem que ter Social Security, pode ser um cidadão ou não, mas ele tem que fazer uma prova no estado e passar nessa prova. E aí ele seria uma espécie de profissional responsável que lidaria com esses assuntos técnicos da sua empresa. Então, essa pode ser a parte mais complicada de um negócio aqui nos Estados Unidos, mas no que se trata de negócios gerais, como marketing, empresa de consultoria, venda de produtos, venda na Amazon, isso são negócios assim que não travam, que tem uma facilidade de atuação. A licença, que é o Resale Certificate, uma licença de vendas, é uma licença muito simples de tirar. Hoje a gente está conseguindo obter essa licença até mesmo com o dado do passaporte, o dado do visto. Então a gente está vendo que ao mesmo tempo que tem uma exigência maior em algumas coisas, tem umas facilidades maiores em outras, como é no caso da obtenção da licença do Resale Certificate. E aí, para finalizar, a gente sempre indica uma LLC Multimember para você abrir, e tem alguns motivos que eu vou falar aqui. Um deles é a tributação. Ela é tributada como uma partnership, então no geral é uma tributação mais vantajosa. E o outro ponto é a parte de sucessão empresarial. Se você é estrangeiro e tem empresa nos Estados Unidos, o momento de transferência de patrimônio, de transferência dos bens que você tem, é recolhido 40% do valor total desses bens para o Estado. Isso se você é estrangeiro. Então, quando você tem uma empresa, essa parte de tributação, da alíquota de sucessão, ela é facilitada. Então, a gente também sempre indica quem é estrangeiro ter uma LLC Multimember por conta disso. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado.
Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero ter sido clara com tudo. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar aqui nos comentários. Eu faço questão de responder um a um. Não esqueçam de me seguir no Instagram, não esqueçam de dar o like, não esqueçam de colocar o sininho aí para receber meus vídeos novos. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo para quem precisa saber dessa informação, para quem precisa entender melhor sobre a abertura de empresa, ou para quem sonha em empreender nos Estados Unidos e pensa que é difícil, é um bicho de 7 cabeças, ela vai descobrir que não é, ao me assistir por aqui. E muito obrigada mais uma vez e até breve! Um beijo!